Boa tarde a todos. Hoje, eu, Michele Galvão, retorno a esta casa com a consciência tranquila de quem enfrentou um dos mais difíceis momentos políticos da história recente de Viamão. E, principalmente, alguém que não se escondeu. Assumiu uma responsabilidade enorme em meio a uma crise política, institucional e social. E fiz isso com coragem, com responsabilidade e, acima de tudo, com muito respeito pela nossa cidade. Mas é impossível subir nessa tribuna e não falar daquilo que também marcou esse período. Violência política e de gênero. E eu repito, violência política e de gênero. Desde janeiro de 2026, tentaram me deslegitimar, tentaram me diminuir, tentaram me impedir. E isso acontece com mulheres que ousam entrar na política e ocupar espaços de poder. Tivemos vereador desta casa, sim, um colega vereador, alguns, que com medo de que uma mulher pudesse ocupar como interina a prefeitura de Viamão, articulou uma ação judicial, mobilizou forças políticas de outros partidos para tentar impedir que o cargo de prefeito interino fosse assumido pela presidência da Câmara de 2026. E o mais curioso, para não dizer que é contraditório, nos bastidores, as conversas que me traziam é que eu deveria me proteger, que talvez fosse melhor eu ficar na Câmara blindada. Mas agora eu questiono, blindada de quê? Blindada de quem? De trabalho? De responsabilidade? Ou do medo? Do barulho ensurdecedor que faz uma mulher em uma posição de poder? Enquanto isso, vereadores, suplentes, páginas da internet, grupos organizados, repetiam como um mantra que meu nome era outro. Michele Bortoletti, interina, primeira mulher do mundo, aquela que veio antes da Eva. O que é isso? Se não uma tentativa de apagar a minha identidade, vereadora Eda, de tentar apagar a minha trajetória e a minha história. E mais, mobilizaram comunidades para tentar impedir a minha entrada em bairros. Vídeos dizendo, aqui a senhora é bem-vinda, ande com tranquilidade. O que é isso? Se não intimidação? E o vereador Alex trouxe aqui um bom lembrete. Nenhum bairro de Viamão tem dono. E essas manifestações foram feitas como se algum território fosse proibido para quem quisesse falar de suas propostas, de seu trabalho e se colocar à disposição. Mas eu digo para todos com clareza, Viamão não tem dono. Viamão é do povo de Viamão. Vocês também puderam acompanhar e os meus eleitores me acompanham, mas em tempo real, como eu fui acompanhada, eu digo para vocês, eu tenho um fã-clube e dos mais dedicados. Criaram narrativas, distorceram fatos, tentaram colocar a população contra mim. Tentaram vender uma imagem de que eu não me importo com os bairros, quando eu usei um dito popular na página que nem era minha, em um momento de comemoração. Mas eu nunca vi ninguém ser usado ou ser atacado como fazendo apologia à violência, quando diziam de maneira corriqueira, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu peço mais 5 minutos pelo PSDB. Mais 5 minutos. Mas vocês sabem, e a população de Viamão também sabe, o que me move são as pessoas. E disso já vem a minha formação.
O que me move é melhorar a vida das pessoas que mais precisam e fazer a política servir como um meio para melhorar a vida das pessoas, mas não de individualidades, das pessoas em comum e bairros. Viamão está cansada, isso eu ouvi nas ruas. Está cansada de baderna, de desrespeito, de sessões nessa casa em que o regimento interno não foi seguido, sequer respeitado. De servidores desta casa também sendo coagidos. E eu digo, esse tempo precisa acabar. Eu retorno à presidência dessa casa exatamente com esse compromisso. Virar a página, iniciar um novo capítulo. A política precisa voltar a ter propósito, precisa voltar a servir as pessoas e não a interesses pessoais de alguns. Esperem de mim trabalho, esperem de mim ética, esperem de mim seriedade, esperem de mim diálogo, vereador Alex, porque quando eu cheguei aqui, já no dia 5 de janeiro, eu disse, me estranha que projetos lá em dezembro tenham sido votados contrários com pautas que os vereadores se elegeram. Eu me assustei quando eu cheguei aqui em dezembro, por não entender isso. Mas eu entendo que a política ela tem que servir para a população, independente se oposição, se situação, hoje, se centro. Se o projeto de lei ele for bom e ele atender a necessidade de Viamão ou for melhorar a vida das pessoas, por que a gente não pode sentar e conversar? Por que a gente não pode discutir e ver o que é viável? Daqui a pouco não vai ser integralmente, mas a gente consegue construir um consenso? A gente está em 2026. As pessoas precisam aprender a dialogar, a conversar, sem se atacar. Além do diálogo, esperem de mim muito respeito. Respeito com essa casa, respeito com os colegas vereadores, com os servidores, mas principalmente com o povo de Viamão. É por eles, vereadores, que cada um de nós deve estar aqui. Não é por poder, não é por brilho próprio, não é para disputa de vaidade. Estamos aqui para sermos, de fato, representantes do povo. E não, eu, no meu caso, apenas dos 2.717 votos. Talvez esses 2.717 viamonenses se sintam mais representados por mim. Mas eu, como vereadora, tenho que ter a ciência de que eu estou numa casa do povo e que aqui nessa cidade tem aproximadamente 250 mil viamonenses que devem ser respeitados e que são dignos do meu respeito. É por eles, é por cada um dos viamonenses que eu estou aqui e que eu seguirei trabalhando todos os dias. Muito obrigada.